né? Quanto tempo sobrevive uma sociedade inteligente? Do ponto de vista de ela se perpetuar ou ela se autodestruir. E se você olhar Ilha da Páscoa, você tem um exemplo exatamente isso. O povo que estava lá desapareceu por conta deles. Eles degradaram o ambiente e desapareceram. E se nós começarmos a degradar a Terra agora numa escala muito mais global, e não é só degradar, digamos, você destruir, é você começar a alterar as espécies. Você começar a extinguir certas espécies que mantêm esse equilíbrio. A natureza vai responder. Qual é a estrela que está mais próxima? São 1000 anos-luz. Mas 1000 anos-luz, você vai ver aquela civilização que tinha 1000 anos atrás. Será que ela já existiu? Ou quando a resposta dela vier, a nossa estará aqui ou não? Então é uma coisa para se pensar. As agências espaciais prometem que o homem pisará em Marte até a década de 2030. Como a viagem de volta é bem mais difícil e cara que a de ida, a passagem dos astronautas provavelmente seria só de ida. O recomendado é que isso seja feito quando a Terra e Marte estão mais próximos. A nave teria de percorrer uma distância de 60 a 70 milhões de quilômetros em 6 meses. A pressão atmosférica na superfície marciana é equivalente a de 25 quilômetros de altitude na Terra. Estudos sugerem que Marte poderia ter sido um planeta com vida. No entanto, algum fenômeno ainda desconhecido causou uma mudança na atmosfera do planeta, hoje gelado e rochoso. O que teria acontecido? Hoje Marte é frio e inóspito. Sua fina atmosfera originou uma superfície rochosa, com marcas de lagos que secaram. Cientistas acreditam que a única maneira de Marte ter sido úmido e quente há 4 bilhões de anos é que tenha tido uma atmosfera espessa. Cientistas também acreditam que o solo de Marte tenha absorvido o CO2 nos minerais e carbonatos que compõem o solo. Olha só, estamos bem no início de 2016, aquele momento que todo mundo renova seus projetos, renova suas esperanças. Mas o ano de 2016 também já começa com algumas novas informações sobre o universo, sobre esse campo espacial. Mas que informação foi essa? O Congresso americano aprovou uma verba de 55 milhões de dólares para a NASA, o que acabou aumentando ainda mais o orçamento da principal e mais importante agência espacial norte-americana. Mas qual o objetivo desses 55 milhões de dólares? Construir habitação. Eu já tinha compartilhado com vocês aqui outros vídeos falando sobre esse assunto, mas essa questão de morar em Marte ainda era uma certa, digamos, possibilidade. Agora não, agora é fato. Mas afinal, qual é o projeto? Em poucas palavras, até 2018 a NASA vai ter que lançar mão desse dinheiro e mandar astronautas lá para Marte. E uma vez chegando em Marte, esses astronautas terão que construir módulos habitáveis, pequenas habitações. Habitações que os astronautas poderão morar e pesquisar o planeta vermelho. Mas a grande cartada por trás de toda essa história é preparar as condições para que haja possibilidade de sobrevivência no planeta Marte. Preparar as condições para criar lá uma colônia. O objetivo é exatamente esse: colonizar Marte. Eu vou te dizer uma coisa, no meu ponto de vista, já começou uma grande fuga. Estamos nos preparando, aliás, estão se preparando para fugir do nosso planeta Terra. Essa nossa Terra que já tem os dias contados. A maior parte da população não sabe que nós temos esses dias contados, mas o governo americano e os poderosos que sustentam esse governo com certeza sabem disso e sabem também da urgência. Mas como eu já disse, a Rússia e a China também estão mexendo os pauzinhos. China e Rússia entraram com todo o gás nessa corrida espacial. Além disso, vale lembrar, a própria NASA está buscando freneticamente outros planetas habitáveis. Planetas iguais à Terra. Em resumo, sem tanta mídia, está havendo uma verdadeira corrida espacial. Ok, Carlos, mas por que Marte? Ele não é frio e seco? Realmente é. Mas vamos pensar da seguinte forma: Marte está dentro do nosso sistema solar, de certa forma próximo da Terra. E para completar, as sondas que já estão lá no planeta Marte já enviaram milhares de informações e dados sobre o planeta vermelho. Os cientistas já mediram para cá, já calcularam para lá
e ele já tem mais ou menos uma ideia de como chegar lá e quando. E aqui vale lembrar um detalhe interessante: a NASA já abriu inscrição para astronauta. Inclusive já houve uma pré-seleção de candidatos para ir a Marte. Os desafios são grandes? Grandes não, gigantescos. Uma coisa é certa, o principal já começou a aparecer: dinheiro. Ciência e tecnologia a gente já tem de alto nível. Por isso eu vou ser bem sincero, eu acho que esse projeto vai acontecer. E aqui surgem duas perguntinhas básicas. Estamos fugindo de quê? Quem vai escapar? Sobre a primeira pergunta, eu já fiz vários vídeos comentando sobre isso. Nosso planeta vai sofrer uma catástrofe a nível global. E essa afirmação não é minha. Vários cientistas sérios, inclusive cientistas da NASA, concordam nesse ponto. Concordam sobre essa possibilidade. E a colisão de um asteroide ou de um cometa são as primeiras possibilidades da lista. Depois vem os supervulcões e o aquecimento global. Que o mundo como a gente conhece vai acabar? Vai. Para os cientistas é como e quando. Sobre a segunda pergunta, quem vai escapar? Eu sei que eu não vou. E como acontece em toda a história da humanidade, quem terá prioridade nessa história são os ricos e poderosos. Afinal de contas, são eles que estão bancando todos os projetos. E aqui eu coloco o meu ponto de vista. Sobre essa história, eu devo ter uma visão de indivíduo ou de espécie. Mas como é isso? Numa visão de indivíduo, eu só quero saber de mim, eu só quero salvar o meu pescoço. Eu quero é fugir e que se dane o mundo, que eu não me chamo Raimundo. E que se dane o resto da humanidade. Já numa visão de espécie, eu tenho que ver toda essa história como sendo um membro da espécie humana. O indivíduo morre. Eu, Carlos, vou morrer na catástrofe. Mas a espécie humana, essa vai sobreviver. É difícil pensar dessa segunda forma. É difícil ter uma visão de espécie, eu como membro da espécie querendo salvar a espécie humana? Extremamente difícil. E como é muito difícil colocar isso na prática, que cada um de nós faça a sua própria reflexão. A ameaça de um asteroide é uma ameaça real. E a NASA, a mais importante agência espacial norte-americana, sabe disso e está tentando se preparar. Eles concordam que um asteroide de grande dimensão certamente vai colidir com a Terra. Mas olha só, cá para nós, o asteroide é uma rocha, uma pedra escura vagando pelo universo. Rochas difíceis de localizar. Para você ter uma ideia, milhares de asteroides ainda não foram identificados. E é por esse motivo que os próprios cientistas reconhecem que eles podem ser pegos de surpresa. E se de fato isso realmente acontecer, como é que a gente, simples mortais, vamos ficar nessa história? Será que alguém pode sobreviver a uma catástrofe global? E nesse ponto vale lembrar o que aconteceu há 65 milhões de anos atrás. Um gigantesco asteroide com cerca de 10 quilômetros de comprimento exterminou os dinossauros. Mais de 70% das espécies desapareceram. Se um enorme asteroide estivesse vindo em rota de colisão com o nosso planeta, se ele de fato colidisse, a gente sabe das consequências. Dependendo do tamanho, a força do impacto se compara a milhares e milhares de bombas atômicas. Se ele tiver uns 15 quilômetros de comprimento, a destruição é certa. Será que podemos escapar? Acho difícil. No entanto, podemos aqui entrar na imaginação. Caso o asteroide caia sobre o centro urbano, sobre uma grande cidade, com certeza as pessoas serão surpreendidas no seu dia a dia. Muitos vão estar no trabalho ou apenas se divertindo. E se faltar alguns poucos dias para o impacto, com certeza não haverá tempo para nenhum governo fazer qualquer tipo de evacuação. Entraremos no salve-se quem puder.